Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Nos últimos 30 minutos ele observava sua atraente esposa enquanto ela se movia pelo salão de eventos. A intenção dela era se posicionar o mais longe possível do marido, quando o relógio marcasse a meia-noite. Cercada por casais abastados e satisfeitos, ela agia como um prato sofisticado, servido para atrair a atenção de todos. Executivos do seu local de trabalho a beijavam e tocavam, especialmente seu chefe arrogante, que nasceu rico. Ele estava bem ciente dessa rotina, já que as festas de Réveillon da empresa dela seguiam o mesmo padrão nos últimos 2 anos. No primeiro ano, ele tolerou, atribuindo isso aos efeitos do excesso de champanhe. No entanto, no ano passado, a realidade o atingiu com força, e ele começou a se preparar para enfrentar a situação. Sentindo um puxão em seu paletó, ele se virou para encarar Lívia, a amiga mais próxima e cúmplice de Carolina. "Feliz Ano Novo, Matheus!" exclamou Lívia, tentando lhe dar um beijo meio desajeitado, um gesto anual. Seus lábios mal se tocaram antes que ele se afastasse e olhasse seus olhos castanhos. Lívia era outra mulher da alta sociedade. Vinda de uma família mais rica que Carolina, e assim como sua esposa, fazia parte da elite. Normalmente, ele esperava ver sua usual expressão de confiança, sugerindo que ela sabia de algo secreto que ele não sabia, devido ao seu elevado status social. Mas, dessa vez, ele viu 2 emoções novas em seu rosto: pena e preocupação. "Matheus, não leve isso tão a sério", disse ela com um tom tranquilizador. "Ela só está participando da tradição de trocar beijos na virada do ano. Logo ela voltará para você, sem nenhum problema, e vai te lembrar o quanto te ama." Ele lançou um olhar duvidoso. Lívia tentou oferecer mais conforto. "Ela realmente te ama, sabe? É só que ela é muito extrovertida, animada e impulsiva, enquanto você tende a ser mais intelectual e reservado. Às vezes, ela precisa da oportunidade de estar com pessoas que compartilham sua natureza, mas estar com eles só reforça o amor dela por você." "É mesmo? É por isso que ela passou toda a festa de Natal se divertindo com os colegas sob o visco?" "Fomos à festa de Natal da empresa dela, e ela passou a noite dançando e sendo carinhosa com os colegas. Agora, na festa de Réveillon da minha empresa, ela passa a noite toda dançando e beijando, embora não com os executivos da minha empresa. Então, sendo íntima de todos na festa, exceto comigo. Supostamente isso vai fazer ela me valorizar mais? É uma teoria interessante. Deixe-me perguntar. É essa a tradição anual dela de dar uma dúzia de beijos ao Gustavo aquele idiota? Ou é a forma dela de demonstrar amor por mim, fazendo algo que sabe que eu detesto?" Lívia, para seu crédito, conseguiu parecer envergonhada. Não conseguiu sustentar o olhar dele, então desviou os olhos e tentou continuar. "Matheus, eu entendo que você está chateado, mas precisa tentar ver pelo lado dela." "Realmente não acho que poderia", respondeu ele. "Talvez pela primeira vez em nossos 5 anos de casamento, eu me afastei dela." Ele voltou para a mesa, pegou uma maleta que havia deixado ali antes e retirou um presente grande e brilhantemente embrulhado. Virou-se, tirou a aliança do dedo e a colocou no centro do laço, o que obrigaria a remover a aliança para abrir o presente. Diante de Lívia, ele estendeu o pacote. "Estou indo embora agora. Por favor, entregue isso à sua amiga quando ela finalmente conseguir se livrar da multidão que a cerca. Diga a ela que desejo um feliz ano novo e espero que ela encontre tudo o que merece no próximo ano." Ele começou a sair, mas Lívia segurou seu braço. "Não vá, vou buscá-la." Ela bebeu champanhe demais novamente. "Você precisa levá-la para casa." "Não, Lívia, eu não preciso", respondeu ele. "Ela reservou um quarto aqui no hotel. Esteve aqui o dia todo, entretendo os homens enquanto eu trabalhava. Claro que você sabe de tudo isso, porque esteve aqui com ela. Ela tem seu próprio carro, roupas e tudo o que precisa. Tenho certeza de que pelo menos um dos caras com quem ela está passando o tempo agora estará mais do que disposto a acompanhá-la. Ou talvez todos eles." "Não me olhe assim. Você me deu a mesma história no último ano, quando eu dei a ela outra chance. Ela fez a escolha dela. E eu também. Adeus, Lívia. Devo admitir que será um alívio não ter que te ver nunca mais." Ao sair do salão de eventos, ele acenou para Clara, a gerente de recursos humanos, com quem passou a primeira metade do dia, enquanto seu chefe e os amigos dele estavam ocupados, organizando as coisas no hotel. Para ser honesto, ele estava em uma suíte de luxo, paga com o cartão de crédito da empresa, dormindo com sua esposa. Ou melhor, corrigindo-se, na verdade, eles estavam na suíte de luxo. Ele e Carolina tinham evidências em forma de fotos e vídeos para provar isso. Clara também tinha algumas dessas provas, e o presidente do conselho seria informado muito em breve. Depois de sair do salão de eventos, Clara e seu marido se dirigiram ao grupo de homens que cercavam Carolina. Lívia também se abria caminho entre esse grupo,
alguns dos quais insistiam em tentar baiá-la como parte da tradição. Alguns homens tentaram flertar com Clara, mas a expressão desaprovadora de seu marido, um ex-jogador de futebol americano, pareceu dissuadi-los. Clara abriu caminho pela multidão até chegar ao CEO Gustavo Borges e seu acompanhante, que estavam logo à frente de Lívia. A poucos metros, ela parou com seu marido e observou a expressão perplexa de Lívia. Entua. O som do nome de Lívia sendo chamado bruscamente chamou a atenção de Carolina, fazendo-a se afastar do abraço de Gustavo. Ao notar o olhar surpreso de sua amiga, Lívia franziu o senho. Clara, por outro lado, sorriu. Lívia segurava um presente lindamente embrulhado e disse algo a Carolina, que aceitou o pacote e se inclinou, aparentemente pedindo a Lívia que repetisse o que acabara de dizer. Mateus te deixou isso. Ele foi embora, disse Lívia à amiga. Ele te viu, flertando e beijando a noite toda. E quando você começou a beijar todos esses homens, ele me deu esse pacote e foi embora. Carolina sorriu. Ora, você conhece o Mateus. Ele fica todo nervoso quando não lhe dou atenção por um tempo. Vou para a caça, me desculpar, dar um momento especial para ele na cama, e tudo voltará ao normal. Ele me ama, mesmo estando bravo. Até me deixou um presente. Vamos ver. O que é? Lívia tentou interromper. Carolina, não acho que seja um presente. Mas, Carolina estava ocupada desatando o laço para abrir o pacote, quando a aliança caiu no chão. Houve uma pausa. Carolina olhou, perplexa, e perguntou: o que é isso? Gustavo, que estava observando, se abaixou, pegou a aliança e a entregou com um sorriso. Não é a aliança de casamento do seu marido, Carolina. Carolina parou de desembrulhar o presente. Olhou perplexa, pegou a aliança e olhou para Lívia, que murmurou baixinho: tentei te avisar. Sam saying. Carolina continuou rasgando o papel do presente, revelando uma caixa de presente branca. Aliviada, ela sorriu, sacudiu a caixa, comentou sobre seu peso e começou a remover a fita adesiva de cada lado com a unha. Quando a fita do terceiro lado foi removida, o conteúdo da caixa se espalhou pelo chão. Ela se abaixou para pegar as folhas brilhantes que caíram. Outros também se abaixaram para ajudar a coletar as que haviam deslizado. De repente, todos pararam. Os olhos de Carolina se arregalaram, e ela gritou: não! Seu grito atraiu a atenção de quem estava por perto, e mais pessoas se reuniram ao seu redor. Os olhos de Lívia também se abriram com incredulidade. Ela olhou para cima e viu a expressão horrorizada no rosto de Gustavo. Ele pegou uma fotografia colorida de grande formato, 20x30 cm, do chão, colocou-a contra seu terno caro e exclamou involuntariamente: que diabos! Carolina disse isso alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. A atenção de todos se voltou para as imagens espalhadas, que mostravam Carolina participando de atividades sexuais com pessoas que não eram seu marido. Havia numerosas imagens de Carolina com Gustavo, assim como com outros executivos da empresa onde Mateus e Carolina trabalhavam, incluindo colegas e chefes. Embora as imagens não cobrissem todas as posições, Mateus escolheu cuidadosamente aquelas que mostravam claramente Carolina em atividades chocantes com homens e mulheres em várias combinações e quantidades. Confrontada com essas fotos explícitas de suas aventuras sexuais, Carolina desmaiou, caindo para trás. O sapato de Gustavo evitou que sua cabeça batesse no chão de azulejos, possivelmente prevenindo uma concussão. Lívia se ajoelhou ao seu lado, levantou sua cabeça, deu um leve tapa em seu rosto e gritou com urgência: Carolina! Carolina! Você está bem? Fala. Enquanto ambas estavam no chão, outros começaram a coletar as fotos e examiná-las. Uma mulher se virou e acertou o marido com toda a força, justo quando ele olhava a foto que segurava. Seu traidor! Exclamou ela. Não é à toa que você não tem energia para me satisfazer. Ele a olhou com desespero. E então, ela acertou um golpe com a bolsa, atingindo seu olho direito. Ele fez uma careta de dor e caiu no chão quando ela o chutou na virilha, com seu sapato de bico fino. A mulher se ajoelhou e examinou sistematicamente as fotos espalhadas pelo chão. Fez uma pausa, olhou para cima e declarou: senhoras que são casadas com os altos executivos da Borges e Filhos, talvez queiram dar uma olhada nessas fotos. Há imagens de outros maridos aqui. Se estiverem pensando em economizar em advogados de divórcio, me liguem, e podemos negociar uma tarifa em grupo. Outras 9 mulheres se ajoelharam, juntando-se a ela para examinar as fotos, fazendo os homens recuarem. Também há pendrives aqui, anunciou uma delas, em voz alta. Quem sabe o que tem neles? Uma mulher direcionou sua raiva a um homem mais velho, bem vestido, gritando: seu traidor imundo! Lembra do nosso acordo pré-nupcial? Você está arruinado financeiramente. Idiota! Oh! O homem tentou explicar dizendo:
Querida, me desculpe. Não significou nada. Ela continuou gritando. Seu mentiroso! Uma mulher loira, segurando outras 2 fotos, levantou-se do chão com olhos cheios de raiva. E o enfrentou, agitando as fotos e soltando uma série de palavrões. Ele recuou, virou-se e fugiu. Enquanto isso, outra mulher soluçava, segurando o peito com uma mão e uma fotografia com a outra. Seu marido, escondendo o rosto entre as mãos, também chorava. Um homem pegou uma foto, segurando-a diante da atraente mulher à sua frente, e exclamou alto: Então você é bi? Que diabos é isso? Você sempre disse que nunca faria um manager porque não ficaria com outra mulher. Ela corou, virou-se e se afastou rapidamente, lutando com seus saltos de 10 centímetros. Outra mulher selecionou várias fotos do monte e começou a chamar nomes, enquanto se dirigia ao centro do salão de eventos. Uma mulher confusa interrompeu, pegou uma foto, olhou fixamente e se virou para o marido com uma expressão furiosa. Ele começou a recuar e ela avançou rapidamente, agitando a fotografia. Essa situação se repetiu 5 vezes mais, com amigos de cada vítima também sendo atingidos nos ouvidos e olhos. Carolina estava acordada, observando o caos ao seu redor com olhos atordoados. Um homem em um elegante smoking se ajoelhou ao lado dela e perguntou: Você está bem? Ela o olhou com curiosidade e assentiu. Ele perguntou: Quem é você? Posso ajudar? Ela respondeu solenemente: Sou Carolina Almeida, mas não acho que alguém possa me ajudar agora. Você é Carolina Almeida? Perguntou ele, incrédulo. Ela assentiu. E ele perguntou: Sim, sou eu. E quem é você? O homem entregou a ela uma pilha de papéis que carregava, tirou uma foto dela com seu telefone e declarou em voz alta: Sou o oficial de justiça. Você foi notificada, Carolina Almeida. Esses documentos, junto com as fotos e vídeos anexados, corroboram a infidelidade alegada na petição de divórcio de Matheus Almeida. Ele se virou para a multidão reunida. Senhoras e senhores, se não tiveram a chance de revisar as fotos, podem solicitar uma cópia dos documentos de divórcio, que são registros públicos acessíveis online. Eles listam os nomes de todas as pessoas com quem Carolina teve atividades sexuais no último ano, junto com quando e onde. Por uma pequena taxa, posso fornecer um link para o site de Carolina, que detalha de forma abrangente suas ações desde 1º de janeiro do ano passado. Se desejarem examinar essas informações, para determinar se seu cônjuge esteve envolvido em relações íntimas com Carolina, entre em contato comigo através do Pente para cônjuges infiéis. Por uma taxa adicional, posso fornecer cópias digitais das ações dos participantes. Essas evidências serão inestimáveis no tribunal. Aguardo sua resposta. Ele fez uma reverência profunda e se afastou, deixando para trás um rastro de lágrimas, medo e pânico. Ele poderia enfrentar consequências por esse ato no futuro, mas foi generosamente compensado por isso. Além disso, estar em São Paulo e ter seu escritório no Rio de Janeiro, onde sua influente família tinha poder, lhe dava uma sensação de segurança. Carolina ainda segurava os documentos de divórcio no colo, apoiada nos braços de sua amiga, com a boca aberta de confusão. Ela olhou para os rostos ao seu redor, vendo uma mistura de ódio, pena, raiva e desconforto. A habitual combinação de admiração, desejo e ciúmes que experimentara ao longo de sua vida privilegiada estava ausente. O peso total de sua perda e vergonha a atingiu, e ela se agarrou fortemente a Lívia, enterrando o rosto no peito da amiga, soluçando incontrolavelmente. Gustavo Borges ordenou a seus subordinados que coletassem as fotos incriminadoras e as destruíssem. Olhando diretamente para Clara, ele ordenou: Quero uma carta de repreensão para Matheus Almeida na minha mesa até segunda-feira, com os papéis de demissão embaixo. Clara respondeu com uma expressão neutra: Desculpe-me, Sr. Borges, mas o Sr. Almeida renunciou esta tarde. Ele deu um aviso de 2 semanas. Usou o tempo de férias que o senhor aprovou na semana passada, empacotou todas as suas coisas e deixou o prédio. A resposta de Gustavo foi firme: Não aceitarei a renúncia dele. Vou demiti-lo depois de lhe dar uma repreensão. Ele não encontrará trabalho nesta indústria novamente. No entanto, Clara continuou: Peço desculpas novamente, Sr. Borges, mas ele falou com o presidente do conselho antes de sair. Seu pai aceitou a renúncia. O Sr. Almeida já segurou outro cargo em uma empresa para a qual consultou anteriormente, com sua aprovação por escrito. Senhor! O rosto de Gustavo estava tão vermelho que as pessoas ao redor temiam que ele pudesse ter um derrame. Ele xingava furiosamente contra seu pai e Matheus. Clara e seu marido acharam a situação divertida, de umas dadas, desfrutando da vergonha. Embora não demonstrassem sua diversão, Matheus dirigia de São Paulo em uma nova picape Chevrolet Z10, com tração nas 4 rodas e um grande motor diesel turbo. Ele encomendara esse motor especial, além dos recursos regulares,
no outono, assim que os novos modelos estavam disponíveis, e a recebeu ontem. Segundo o Gibbs, levaria cerca de 24 horas e 32 minutos para chegar ao seu novo lar em Florianópolis, Santa Catarina, pela rota que escolheu. No entanto, ele sabia que provavelmente levaria quase uma semana, pois planejava experimentar e aprender sobre a cultura das cidades rurais pelas quais passaria. Ao chegar ao Paraná, planejava evitar as rodovias principais e pegar as pitorescas estradas rurais mencionadas nas músicas de Almir Sater. Ele também queria explorar as pequenas cidades do interior de Santa Catarina, das quais Ana Carolina cantava. Estava animado para experimentar as geleias caseiras vendidas em pequenas lojas ao longo da estrada, e pretendia comer onde os locais comiam, longe das rodovias movimentadas e do estilo de vida do qual estava cansado. Mateus e sua esposa tinham contas correntes e de poupança separadas, mas isso mudou depois que ele comprou sua picape, porque ela ganhara 10 vezes mais dinheiro que ele durante o casamento. Comprar um carro de R$88 mil não equilibraria realmente as coisas, mas ele achava justo usar parte do dinheiro dela para isso. Segundo sua proposta, ele manteria seus investimentos e fundos de aposentadoria, e ela manteria os dela. Se ela aceitasse suas generosas condições e assinasse os documentos de divórcio em 10 dias, ele não reivindicaria o apartamento de cobertura dela, nem seu fundo fiduciário. O rádio do carro estava sintonizado para tocar a melhor música sertaneja clássica na estação da Banda FM. Carolina detestava música sertaneja, quase tanto quanto detestava música retrô. Então, ele mudou para uma estação de MPB. Agora, ele era sua própria pessoa, não mais o marido ingênuo que ela retratara nos últimos anos. Quando a contagem regressiva de Ano Novo aconteceu no ano anterior, ele tomou o controle de sua vida e passou o ano inteiro organizando seus pensamentos. Talvez a Borges e Filhos, a empresa da qual ele fazia parte, sobrevivesse após sua saída. Mas ele não acreditava que prosperaria sob a liderança fraca de Gustavo e sem as melhorias de design e patentes que ele trouxera nos últimos 5 anos. Ele previa que a empresa colapsaria em 1 ou 2 anos. Encontrava satisfação nessa ideia, sabendo que seus esforços impulsionaram mais da metade das novas vendas e lucros no último ano. Ele também tinha designs e melhorias de primeira linha, prontos para implementar assim que sua nova empresa estivesse operacional. O ex-chefe de Mateus, agora presidente do conselho e pai de Gustavo, Ricardo Borges, provavelmente venderia a empresa antes que ela falisse. No entanto, Gustavo seria exposto como fraude incapaz que realmente era antes disso. A ideia disso o fazia feliz. Naquela noite, ele retratou com sucesso Gustavo e sua esposa infiel, como membros imorais da sociedade, sem princípios. No próximo ano, quando sua nova empresa superasse a antiga, ele exporia a falta de habilidades comerciais de Gustavo, como quem esmaga um inseto no para-brisa. Pensar nisso trouxe um sorriso ao seu rosto. Ele não se importava em ser uma mosca na parede, observando quando os pais de Carolina descobrissem suas ações no evento. Clara já havia ligado para compartilhar o resultado positivo. O fato de ela ter espalhado as fotos pelo salão de eventos foi ainda melhor do que ele esperava. Embora ele tivesse projetado a caixa para se desfazer quando a fita fosse cortada em 3 lados, os pais dela sempre o olharam com desdém e ficaram desapontados quando sua preciosa filha decidiu se casar com ele. Achavam que ele não era bom o suficiente, especialmente porque não tinha uma educação de elite. A realidade de que seu diploma de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais e seu mestrado pela Universidade de São Paulo tornaram muito requisitado em seu campo importava, mais do que um diploma em artes de uma universidade menos prestigiada. Com um sorriso, ele pensou no caos que causara e nos sucessos que criaria no futuro. Carolina precisava esclarecer que seus casos não significavam muito para ela e não estavam prejudicando o casamento. Ela queria explicar que eram como uma pausa ou um esforço para influenciar decisões que afetavam tanto ela quanto Mateus, com o objetivo de melhorar suas vidas. Tentou justificar que os encontros sexuais casuais realmente a ajudavam a lidar com seu forte desejo sexual e também lhe ensinavam coisas que usava para agradar o marido, adicionando variedade à vida íntima deles. Isso soava ridículo até para ela, e ela sabia que Mateus não acreditaria. A verdade era que ele estava muito comprometido com seus votos matrimoniais. Mesmo discutir a ideia de troca de casais ou participar de jogos de papéis com outras pessoas o enfurecia. Então, por que ela achava que ele aceitaria as desculpas que planejava dar? No fundo, ela entendia que seu casamento estava desmoronando. No entanto, quando entrou em seu apartamento e viu que todas as coisas de Mateus haviam sumido, ela percebeu que caíra em um poço que ela mesma criara. Desabou no chão, chorando e se sentindo amarga,
culpando-se por sua própria arrogância. Não podia explicar facilmente suas ações porque nunca pensou que seria pega. E se por acaso fosse, acreditava que poderia convencer seu gentil e inocente marido a perdoá-la. Por 3 anos, ela conseguiu esconder suas ações, mas naquela noite ele destruiu completamente seu casamento e sua reputação. A semana passou rapidamente para Mateus. Ele copiou seu cartão SIM antes de jogar o antigo na chuva de São Paulo, garantindo comunicação ininterrupta enquanto viajava pelo interior do Brasil, rumo ao seu novo lar em Florianópolis. Enviou e-mails personalizados ao longo da semana. Cada cônjuge recebeu um e-mail com um anexo, provocando a ruptura de casamento após casamento. A ideia desse resultado trouxe um sorriso a Mateus. Ele acabara de enviar a carta ao marido de Lívia ontem. Mateus sentia uma satisfação ao pensar em como Alberto reagiria, embora Carolina fosse responsável por suas ações. Foram os relatos de Lívia sobre o prazer que encontrava em seus casos, junto com o incentivo de seus amigos para compartilhar o prazer sendo promíscua, que realmente influenciaram a decisão de Carolina. No quarto dia, de volta a São Paulo, Lívia e Carolina sentaram-se no sofá do apartamento dela. Agora, apenas dela, já que Alberto expulsara Lívia após receber um e-mail com um vídeo. O vídeo incluía trechos de atividades sexuais e uma conversa reveladora entre Carolina e Lívia, onde descreviam suas conquistas e prazeres, listando os nomes de seus amantes e até rindo de seus maridos desprevenidos. Alberto encaminhou essa conversa para as esposas das mulheres mencionadas, especialmente se as conhecia, o que era frequente. A agitação se espalhava, e Alberto encontrava satisfação em ver como as coisas se desenrolavam. As coisas não estavam melhores para Gustavo. Seu pai o demitiu e o excluiu da herança. Na verdade, seu pai também demitiu todos os principais executivos responsáveis pela má reputação da empresa devido às suas ações. Seu pai agora atuava como CEO, enquanto a nova vice-presidente de desenvolvimento e atração de talentos, Clara, recrutava executivos talentosos de todo o mundo. Enquanto dirigia, Mateus passou pela saída da Avenida Baramar e se preparou para virar na rua Hercílio Luz, em Florianópolis. Passou pelo centro de convenções e notou a Lagoa da Conceição à sua esquerda. Cruzou a Avenida Beira-Mar Norte e estacionou no prédio de apartamentos de alto padrão que sua nova empresa lhe designara. Ele pagara 6 meses de aluguel adiantado para o apartamento no 20º andar, que oferecia uma vista da cidade chuvosa. Isso lhe dava tempo para procurar a casa dos seus sonhos, completa com árvores e gramado. Uma vez estabelecido, planejava adotar um cachorro e começar a procurar uma companheira que gostasse de construir uma vida com ele e seus filhos. Seus novos sócios já haviam organizado um churrasco, onde o apresentariam como recém-divorciado, garantindo que haveria muitas mulheres elegíveis presentes. Enquanto isso, em São Paulo, o drama continuava, com cônjuges expostos implicando outros e casais infiéis, compartilhando informações sobre outros casais infiéis. Clara mantinha Mateus informado sobre a situação. Ele pensava no caos que se espalhava devido ao fogo que acendera em São Paulo e não podia evitar sorrir. Quanto mais aprendia, mais empolgado ficava com sua decisão de se mudar para Florianópolis. Ele pensava nisso com um senso de finalidade, repetindo mentalmente: "Bem-vindo a Florianópolis." Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.